Olá, queridos, paz a todos. Bom, hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a segunda teoria, né? É, sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gravei um vídeo falando aí sobre a primeira teoria, como que é o unicismo, e falar um pouquinho sobre a segunda teoria, que é, no caso, a Trindade. Existe mais outra teoria. Então, qual é a teoria da Trindade? Qual é o pensamento da Trindade sobre o Pai, Filho e Espírito Santo? Muitas pessoas acham que Trindade é acreditar em três deuses, mas na verdade, nenhuma teoria que eu conheço acredita em três deuses. A Trindade, algumas pessoas acham que por acreditar no Pai, Filho e Espírito Santo é acreditar na Trindade. Não, a Trindade, ela não acredita em três deuses. Quem acredita em Pai, Filho e Espírito Santo não acredita, não é Trindade. A Trindade também acredita em Pai, Filho e Espírito Santo. Só que o que as pessoas entendem sobre esses três seres? No caso da Trindade, esses três seres é um Deus só. Ou seja, todas as vezes que você estuda com um trinitariano, com alguém que acredita na Trindade, todas as vezes que ele fala sobre o Espírito Santo, ele está sempre falando sobre o Pai. Na teoria da Trindade, Jesus é o próprio Pai e o Espírito Santo é o próprio Pai. O Pai se manifestou, se apareceu em três seres. O Pai, ele no Velho Testamento ele apareceu como Pai, no Novo Testamento como Filho e agora nos últimos dias como Espírito Santo. Esse é o pensamento da Trindade. Eles não acreditam em três deuses, eles acreditam num Deus só, assim como o unicista acredita em um Deus. Agora, qual é a diferença do unicismo para a Trindade? É que para a Trindade, para o unicista, o Jesus ele é distinto e separado do Pai. E para eles, Jesus ele é um ser distinto, separado do Pai, gerado do Pai, que não é o próprio Pai, assim como a Trindade acha que Jesus é o próprio Pai. A Bíblia diz que Jesus foi gerado do Pai. Então ele foi gerado. Quem é gerado veio sempre depois daquele que gerou. O Pai, ele veio antes de Jesus. Então Jesus ele não é o próprio Pai. Jesus também é Deus. Na teoria, na verdade, Jesus também é Deus. Jesus é Deus, mas Jesus não é o próprio Deus Pai. Não, ele é um enviado, ele é menor. Ele diz que ele é menor que o Pai é maior que ele. Todo o poder lhe foi dado, foi o Pai que deu o poder para ele. Então, a diferença do unicismo para a Trindade é que o unicista ele acredita que Jesus ele não é o próprio Pai. Jesus é o Filho de Deus, Pai, só que na teoria do unicismo, Jesus não é Deus. Por exemplo, os judeus eles não acreditam que Jesus seja Deus. Eles acreditam em Jesus, que foi um profeta, que ele existiu, alguma coisa sobre Jesus, mas não acredita que Jesus é Deus, né? É a crença do unicismo. Então, mas na verdade, biblicamente, existe sim a Trindade, ela também não acredita que Jesus é Deus. Ou seja,
ela acredita que Jesus é o Deus Pai, que o Espírito Santo é o Deus Pai. Então só existe um Deus. Então, na verdade, biblicamente, a Bíblia mostra dois deuses. Realmente Jesus ele é distinto e separado do Pai. Ele veio depois do Pai, o Pai que gerou a ele, todo o poder foi dado a ele, Deus, o teu Deus te ungiu, está lá em Hebreus, um Deus ungindo outro Deus, um Deus enviado, outro Deus que enviou. Jesus foi enviado pelo Pai. Jesus é menor que o Pai é maior que ele, porque tudo que Deus tem foi o Pai que deu. Até mesmo a existência de Jesus foi o Pai que fez ele existir, ele foi gerado do Pai, ok? Então, o Pai, ele é eterno, de eternidade em eternidade. O Filho, Jesus, ele tem princípio e fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Né? Ele tem um princípio. Ele começou em algum espaço do tempo, ele começou antes de toda a criação, mas depois do Pai, ok? Então, a Trindade, ela acredita que os três seres, ele é o mesmo Deus. E já o unicismo, ele só acredita no Deus Pai, e ele acredita que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Mas ele acredita que Jesus não é o próprio Deus, e realmente ele não é. A Trindade erra em querer dizer que o Pai Jesus é o próprio Pai. Não. Na verdade, a Bíblia diz lá em Hebreus 1 que Deus apareceu de várias formas, de várias formas e de muitas maneiras. E nos últimos dias apareceu como Filho. Então, quem apareceu no Velho Testamento foi o Deus Filho. Foi Jesus que apareceu de várias formas e de muitas maneiras lá no Velho Testamento, e agora apareceu nos últimos dias como Filho. E o Pai nunca apareceu. Essa ideia de o Pai aparecer no Velho Testamento, não, era o Filho. Por quê? A Bíblia diz que ninguém nunca viu ao Pai. O Pai nunca foi visto, nem se ouviu a sua voz, como está lá em João 5,37. Lá em Timóteo 6,16, também diz que ninguém nunca viu ao Deus Pai. Então, o Pai que aparecia era o Filho, era Jesus, que não é o mesmo Pai. Um é gerado, outro gerou. Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Dois Senhor, um à direita, outro à esquerda. Tá? Um Deus que sabia todas as coisas e o outro Deus que nem sabe o Filho e nem sabe os anjos. Jesus, ele sabe do futuro, né? Tudo que o Pai revelou para ele. Então, Deus revelou todas as coisas para ele. Eu e você podemos saber de muitas coisas do futuro, que terá aí não poder comprar nem vender, que vai ter 1000 anos, que as pessoas vão ir para o céu, que vai haver uma ressurreição. Então nós sabemos do futuro aquilo que a Bíblia diz que é do futuro. Só que foi Jesus que veio revelar isso para nós, né? E o seu outro enviado, que é o anjo, que aí falaremos sobre a outra teoria, né, a qual eu acredito também. Então, um abraço, paz, Deus abençoe. E essa é a meditação sobre a segunda teoria, o segundo pensamento sobre o Pai, Filho e Espírito Santo. O pensamento da Trindade. Não acredita em três Deus, acredita que os três seres é o próprio Deus. É assim que a Trindade acredita. Biblicamente, não está certo, né? Um é maior que o outro, um nasceu e o outro foi nascido do outro, um foi gerado do outro, e um é maior que o outro,
um veio depois que o outro. Então não dá para ser o mesmo ser. Ok? Um abraço e paz.